Bem, boa tarde, né? Estamos gravando aqui essa aula de hoje, primeira aula do curso Formação Docente e Audiovisual no Ensino, que, como eu falava, é um curso de extensão oferecido pelo Laboratório de Vídeo Educativo do NUTES, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em colaboração com a Faculdade de Ciências Básicas da Universidade Metropolitana de Ciências da Educação do Chile. Nós estamos gravando, como eu expliquei, essa aula para fins meros de compartilhamento do conteúdo com os próprios alunos e com outros alunos que tiverem interesse. Pode passar, então, Wagner, o primeiro slide, por favor? Bem, aqui nós nos apresentamos. Eu sou Luiz Augusto Rezende, sou professor associado do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciência e Saúde do NUTES, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e sou coordenador desse curso. Essa é a quarta oferta, né, do curso, que a gente quarta turma do curso, e a cada ano a gente vem aperfeiçoando esse curso. O corpo docente, né, como vocês veem, são 6 professores e professoras de diversas instituições do Rio de Janeiro, né? E eu vou passar a palavra, aliás, antes de eu passar a palavra, vou apresentar os professores que não estão presentes hoje, que é o professor Américo Pastor, que é professor adjunto do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade do NUPEM, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Marcos Vinícius Pereira, que é professor de Física e doutor em Educação em Ciências e Saúde, assim como o Américo também, e é professor no Instituto Federal do Rio de Janeiro e também professor no programa do NUTES, UFRJ. Passo a palavra ao professor Wagner para se apresentar, se puder, já está com a câmera aberta. Ok, boa noite a todos. Como o Luiz disse, eu sou o professor Wagner Bastos. Eu fiz graduação em Biologia, fiz mestrado em Educação na área de avaliação escolar e fiz doutorado no NUTES, na área de Educação em Ciências e Saúde. O professor Luiz Rezende foi meu orientador e a minha tese foi baseada no uso de vídeos para ensino de biologia, basicamente para ensino médio. E estou aqui colaborando mais uma vez nesse curso de extensão. Obrigado, Wagner. Professora Luciana Cabral. Luciana. Abri aqui o microfone. Olá, gente. Boa tarde. Boa noite. Eu sou Luciana, eu sou professora do Cefet do Rio de Janeiro, sou doutora em Educação e Ciências de Saúde pelo Instituto NUTES, fui orientada também pelo professor Luiz Rezende, também trabalhei com produção de vídeo por aluno do ensino médio e venho trabalhando há algum tempo com audiovisual no ensino de ciências, há cerca de 10 anos. Né? Venho trabalhando com audiovisual no ensino de ciências e biologia, em particular, e também estou aqui participando desse curso de extensão pela 4ª vez. Muito obrigada e vai ser muito bacana estar com vocês. Obrigado, Luciana. A Gisele está aí? Acho que não, né? Ela não conseguiu entrar. Não vi. Não, Gisele não. Então, Gisele Abreu Lira Correia também é egressa lá do programa, também fez doutorado comigo em Educação em Ciências e Saúde. Ela é professora do Ensino Básico Técnico e Tecnológico do Colégio Pedro II, que também é uma instituição centenária aqui, federal, né, e centenária aqui do Rio de Janeiro. Gisele é professora de Química e também vem colaborando nesse curso
desde o início, né, trazendo aqui todos vocês, né, todos os docentes trazendo parte da sua expertise e conhecimento. Bem, além de nós 6, eu também queria apresentar aqui, ter nós temos a ilustre presença também de nossos alunos de mestrado e iniciação de extensão, o Luiz Alberto e a Amanda. Se vocês puderem dar um oi aí, Luiz e Amanda. Estão aí? Sim, boa noite. Oi, Amanda. Luizinho está aí também? Eu disse que estava, mas tem tanta gente aqui. Não dá para ver. Estou achando ele. Enfim, depois ele se apresenta, né? Bem, então, hoje, esse corpo docente ele se distribui ao longo das aulas, né? A aula de hoje está mais sob minha responsabilidade, mas as outras aulas vão ser mais compartilhada entre todos, com várias experiências e conhecimentos diferentes. Pode passar, por favor, Wagner? Bem, aqui uma panorâmica, né, um horizonte geral do conteúdo do curso e, em seguida, os seus objetivos, né? Nessa primeira aula, nós temos 4 aulas sincrônicas, né, aqui por meio desse link, e uma 5ª aula gravada, que está já disponível no canal do laboratório. A gente vai disponibilizar o link dessa aula também para vocês essa semana. É uma aula que vocês podem ir assistindo, né, ao longo na medida da disponibilidade de tempo de vocês, né? É uma aula que é complementar a essas outras, uma aula sobre aspectos técnicos e aspectos mais práticos da produção e edição de vídeos, tá? Então, essa seria a nossa 5ª aula, na verdade, é uma aula assíncrona gravada. Bem, as outras 4 aulas, elas são distribuídas segundo os objetivos do curso, que eu vou apresentar logo em seguida, mas tem cada uma um foco especial, e a gente deu esses títulos que buscam estabelecer uma relação entre o cinema, né, o audiovisual, como um campo teórico e um campo de conhecimento, né, que já é centenário, né, que já tem muita produção há muito tempo, né, e o campo de prática e de conhecimento também, que é o campo do ensino de ciências, da educação e do ensino em geral, né? Então, as 4 aulas, nós começamos primeiro com a aula de hoje com um grande panorama sobre alguns conceitos e algumas questões relativas ao que a gente chama de linguagem cinematográfica ou linguagem audiovisual, como essa linguagem é uma base para não só a realização de filmes, a produção de filmes e vídeos, mas também para a leitura desses filmes, né? Como nós, como espectadores, mesmo que intuitivamente, reconhecemos esses conceitos, né? E porque a gente reconhece uma estrutura e uma narrativa que são típicas de um cinema que a gente chama de clássico narrativo, que é o cinema que foca suas atenções em contar histórias, né? Em contar histórias de uma determinada maneira, né? Que é o que a gente vai discutir um pouco hoje. Então, essa primeira aula tem um conhecimento tem um conteúdo, né, mais relacionado ao campo do cinema. Já na segunda aula, com esse título, Conheça o seu público, a gente começa a fazer uma ponte entre as questões do cinema e as questões da exibição de filmes e vídeos em sala de aula, né? Aqui entra em cena os estudos do espectador, né, que são estudos que também têm uma produção de décadas no campo da teoria do cinema e que a gente trouxe para uma reflexão a respeito dos usos de filmes e vídeos em sala de aula por professores, né? Então, conheça seu público aqui tem uma dupla significação. Tanto é conhecer, tanto se refere ao fato de que os produtores de filmes buscam conhecer seus públicos, né? Buscam endereçar, né,
direcionar, vocês vão ouvir bastante essa palavra, os filmes para públicos específicos, com expectativas específicas, mas também fazendo uma analogia com um professor, que quando leva, professor a professora, né, quando levam filmes para a sala de aula, também precisam pensar sobre quem é o seu público, né, a sua turma de alunos, né, e por que esse filme está sendo exibido em sala de aula, né? Então, nessa segunda aula, a gente vai aproximar mais a sala de aula dos conceitos do cinema, especialmente em torno de habilidades relacionadas à análise fílmica, né? Então, um dos objetivos do curso é tornar os seus participantes mais hábeis na leitura e no entendimento de como os filmes são construídos, né? Num exercício de desconstrução, como a gente fala, desses filmes, para saber como eles funcionam, por que eles são construídos dessa maneira, né? E como eles também, porque não são feitos de outras maneiras, né? Pensar analiticamente é pensar o que o filme é e que ele não poderia ter sido, né? Como essa linguagem é estruturada de uma forma específica, né? Para que a gente passe para um terceiro momento da terceira aula, que é justamente as adaptações que os professores fazem ao exibir filmes em aula, né? Conheça a sua matéria, no caso da terceira aula, tem a ver com essa perspectiva do professor sobre quando ele olha um filme, vendo este filme como um material adequado para o ensino, né? E fazendo uma adaptação, que a gente chama aqui de reendereçamento, né? Mudando o público, mudando o contexto original em que esses filmes foram produzidos para o seu próprio público, seu próprio contexto, da sua escola, da sua turma. Então, a terceira aula vai discutir teoricamente, né, e também de uma maneira prática, como essas adaptações são feitas e segundo que perspectivas elas são feitas, né, e como elas consideram a própria existência, a própria turma como um público específico, né, um público da sala de aula. A quarta aula, a gente vai discutir mais especificamente relatos de experiência, né, relatos de usos de filmes, e como exemplos também e estímulos para que vocês pensem as suas próprias propostas de uso de filmes, de adaptação, de reendereçamento, né? O curso trabalha com uma perspectiva de não fornecer modelos ou guias ou roteiros de uso de filmes prontos para os professores. Nós trabalhamos com a ideia de que o curso trata de uma estratégia de formação de professores com uma série de conhecimentos, uma série de saberes que estimulam a sua autonomia, ou seja, estimulam a autonomia do professor para que ele mesmo produza seu material didático ou produza seu planejamento de aula de acordo com a especificidade do seu campo de trabalho, né, da sua escola, dos seus alunos, do seu país, né, da região do país em que o professor está, e das necessidades e objetivos também que os currículos colocam, né, que as comunidades escolares colocam, e por aí vai. Então, formação para autonomia quer dizer valorizar o que o professor tem, talvez um dos elementos que são mais raros, né, e mais valiosos, que é o conhecimento específico que o professor tem da sua turma, né? O quanto ele pode mobilizar esse conhecimento para produzir algo especificamente destinado, endereçado aos seus alunos. Ok? Pode passar, Wagner. Então, vamos aos objetivos do curso. Eu já adiantei um pouco aqui algumas questões importantes. Pode passar. Nós temos aqui 5 objetivos gerais, eu vou ler rapidamente, depois a gente faz uma pequena pausa, caso vocês tenham alguma dúvida, ou alguma colocação, comentário. Bem,
O primeiro objetivo é realizar, junto com os participantes, né, junto com vocês, uma reflexão crítica sobre a utilização de filmes e vídeos na educação, né? Como eu falei, o curso valoriza muito a experiência que vocês já trazem como estudantes ou como professores, ou os dois, né? O segundo objetivo é discutir, através dos conceitos que a gente traz aqui, as contribuições especificamente da análise fílmica para o preparo do professor para usar audiovisual na educação, né? A gente sabe que os professores exibem filmes, né, em sala de aula, mesmo sem ter conhecimento específico sobre. Isso quer dizer que esse conhecimento científico específico não é absolutamente necessário, mas a gente acredita que ele pode ajudar o professor, né, estimulá-lo a fazer relações novas, a construir propostas novas e estimular a sua própria criatividade nesse uso, né? Para além de uma exibição pura e simples, né? Então, a análise fílmica seria um instrumento, né, um conhecimento importante para isso. Terceiro ponto, né, proporcionar uma familiarização, né, uma aproximação dos participantes com as ferramentas, com essas ferramentas da análise fílmica, para um posterior e um aprofundamento ao longo do tempo, né? Acho que o curso não vai esgotar tudo que isso pode ser dito sobre a relação cinema e educação, mas partindo da compreensão, né, das estéticas audiovisuais e por que essa compreensão é importante para a inserção de materiais audiovisuais no ensino e na educação. Quarto objetivo, apresentar, então, aportes e conexões de pesquisa sobre esses dois conceitos, né, que são as bases fundamentais aqui do curso, que são os conceitos de endereçamento e reendereçamento, né? Uma explicação aqui da etimologia, né, desse termo. Ele vem do inglês address, né, que em português significa endereçamento, e em espanhol significa dirección, né, que é o lugar onde uma pessoa mora, onde ela vive, né? Su dirección, o endereço, o address, né? Isso significa que esse conceito se refere especificamente ao espectador, à relação que o produtor busca estabelecer com seus espectadores, né? E o reendereçamento, ou seja, a proposta de uma modificação, de uma adaptação desse endereçamento original de filmes e vídeos, né? Esses dois conceitos, eles orientaram várias pesquisas que nós fizemos, né? E que são a base desse curso, né? E também a base da aposta nesse curso como uma estratégia de formação mais enxuta, mais específica, que trata de temas que são diretamente de interesse do professor que busca melhorar a sua prática com vídeos em sala de aula. Isso quer dizer que não é um curso teórico, mas um curso que tem uma base teórica e trabalha de maneira prática com essa base teórica. Ou seja, a gente está preocupado o tempo todo em relacionar essa teoria, esses conceitos, com questões que são importantes para a prática cotidiana, a prática diária, a prática do dia a dia do professor em sala de aula, né? Ou seja, esse campo da didática, né, que é tão diverso e amplo. O quinto objetivo, por final, é estimular uma abordagem prática sobre essa relação endereçamento e reendereçamento, visando, né, o estímulo à incorporação de materiais audiovisuais na prática. Ou seja, é como se a gente tivesse, numa certa perspectiva, um estímulo a que o professor, se ele quiser, né, sempre pudesse usar algum tipo de material audiovisual na sua aula, desde que isso seja avaliado por ele como pertinente, como relevante e como algo que traz contribuições para os seus alunos e para o seu planejamento de aula, né? Ok? Pode passar, Wagner. Bem, antes de entrarmos, então, nos primeiros conceitos, né, eu abro aqui alguns minutinhos para a gente fazer perguntas ou colocar dúvidas. Luciana tem
comentários no chat? Não, só a lista de presença, nada de... nenhuma pergunta. Tem aqui uma pergunta que veio direta para mim, sobre opção de gerar legendas automáticas. Christian, eu vou precisar ver isso depois. Agora eu não tenho como interromper a aula para tentar gerar essa transcrição automática, tá? Mas depois a gente tenta fazer isso. Sim, os slides serão disponibilizados. Ok, então eu prossigo aqui com a aula. Después lo vemos, Luis, en la pausa lo podemos ver, si está activado, ¿ya? Si se puede activar la traducción. Sim, Christian, graças. Pode voltar um slide, por favor, Wagner? Bem, nós começamos aqui essa discussão sobre a linguagem cinematográfica a partir de dois conceitos, entre tantos que poderiam ser discutidos e tantas formas de abordagem, que são os conceitos de descontinuidade fundamental e impressão de realidade. Vocês vão entender o que se trata, são conceitos operacionais, né, fundamentais para a gente entender outros conceitos, e se referem às formas como o cinema, né, os filmes e os vídeos são produzidos, e também a que objetivos eles têm em relação ao seu público, por exemplo, em relação por exemplo, objetivos relacionados ao entretenimento por meio de uma narrativa, por meio de um envolvimento, né, afetivo e emocional com uma narrativa e com personagens. Pode passar, por favor? Bem, então, o que seria a descontinuidade fundamental, né? A descontinuidade fundamental do cinema diz respeito ao fato de que um filme ele é feito, né, de blocos de imagens e de sons, que nós vamos chamar a partir de agora de planos, né? Ele necessariamente é feito de forma descontínua, né, produzido fora esses planos são produzidos fora da ordem em que eles aparecem no final do filme, né? Isso é uma primeira percepção que a gente tem sobre os filmes, essa ideia de que eles não são feitos na ordem que eles aparecem quando são projetados no cinema ou quando nós vemos na televisão, né? Por exemplo. Isso porque, por uma questão de limitação técnica, a gente tem o fato de que o filme precisa ser registrado em pedaços, né? E também por questões práticas, né? Por questões de ordem financeira, né? E práticas, né? Você vai, por exemplo, filmar todas as sequências que tem aquele grupo de atores naquela locação, né? As sequências que são de dia, no mesmo momento, e as sequências que são de noite, em outra locação, no mesmo momento. Ainda que essas sequências, essas cenas, não apareçam no mesmo momento do filme, que elas apareçam em diversos pontos diferentes do filme, né? Além disso, há a possibilidade de errar, né? de um ator errar, de ter um erro de continuidade, né? E uma série de limitações técnicas que fizeram com que o cinema
fosse produzido a partir desses fragmentos, né, desses blocos de imagem e som que chamamos de planos, né? Então, essa é a descontinuidade fundamental. Todo filme que a gente vê, ele é fruto de um processo produtivo que produz elementos que são descontínuos, né? No entanto, quando a gente vê um filme, essa descontinuidade não é evidente, né? A gente tem uma impressão, por isso o termo seguinte, impressão de realidade, a gente tem a impressão que esse fluxo de imagens e sons feitos como fragmentos fora da ordem fazem um todo contínuo e lógico, né? Eles são organizados numa sequência de início, meio e fim, que é logicamente estruturada, que é logicamente perceptível e que nós aprendemos a entendê-la de uma determinada maneira e também não percebemos ou esquecemos, né, que essa descontinuidade, que ainda que seja visível, não nos afeta, né? Ao contrário, a gente vê algo que parece um mundo coerente e contínuo, né? Algo que se assemelha à nossa realidade, né, cotidiana, como se a gente estivesse olhando para uma janela para algo que se passa na rua, né? E nos é dado a ver de alguma maneira como um todo contínuo, lógico, regular, né? Essas duas noções, descontinuidade fundamental e impressão de realidade, caminham de mãos dadas, né? E elas são base para uma série de operações que o cinema faz, que o cinema precisa fazer, que os filmes fazem, para que nós tenhamos uma relação, né, de espectadores com um determinado objetivo. Como eu falei, geralmente esse objetivo é o objetivo de entretenimento, né, da gente se divertir, rir, se emocionar, sentir medo, né, dessas histórias que a gente vê, mas também, em relação a um outro campo, aprender com os filmes, né, conhecer com os filmes, se a gente fala dos filmes documentários, das reportagens e por aí vai. Pode passar, por favor? Bem, dessas duas noções, a gente passa para os elementos estruturais básicos da narrativa clássica. Eu entendo que talvez quem já tem alguma leitura sobre cinema já sabe sobre esses conceitos, né? Mas a gente parte do princípio que essa é um primeiro olhar de vocês sobre esse tema, né? Então, pode passar, por favor, Wagner? Os 3 elementos básicos que a gente vai trabalhar aqui de início são esses, né? Plano, corte e continuidade, né? O plano, como eu estava dizendo, né, é uma unidade fundamental da descontinuidade do filme, mas também é o que dá a impressão de realidade, na maneira como esses diversos planos que são filmados são reorganizados. O plano seria, do ponto de vista da câmera, da tomada da imagem, o pedaço de imagem e som que inicia quando você aciona a câmera e termina quando você interrompe a filmagem. Entre o início e o fim do plano, nós temos justamente os cortes, né, que também são um elemento fundamental. E plano e corte se definem um ao outro, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista da montagem ou da edição, nós usamos esses 2 termos aqui como sinônimos, montagem e edição. Então, do ponto de vista do editor, o plano é o que está situado entre 2 cortes, né? Ou seja, o corte é aquilo que separa um bloco de imagem do outro. Geralmente, esse corte ele não é percebido, ele não é feito para ser percebido pelo espectador, né? Nós vamos falar um pouco mais disso, mas esse objetivo de invisibilização do corte tem a ver com uma das bases fundamentais da ideia de continuidade, né? A continuidade não está só na passagem de um plano ao outro, em como o corte pode ser escondido, né, ou invisível,
mas esse é o ponto inicial da ideia de continuidade. A continuidade também se expressa por uma continuidade sonora, né, na trilha sonora do filme, na banda sonora do filme. Isso é fundamental para que, quando a gente veja um filme, a gente não perceba esses cortes, né, essas construções, né? Mas também a gente pode falar em uma continuidade lógica, causal, narrativa, né, que se estabelece entre as várias unidades, né, de narração em um filme, né? Então, a gente tem os filmes divididos no que a gente chama de cenas e sequências, que são conjuntos de planos, né? E essas cenas e sequências estão estruturadas segundo uma lógica de apresentação da narrativa que a faça ter um determinado sentido, né? Num filme de mistério, obviamente, né, a descoberta de quem é o assassino só vai aparecer no final, né? E, enquanto isso, a gente vai vendo algumas pistas em diversas cenas, em diversas ações dos personagens, né? Em descobertas que nos estimulam, que nos provocam a pensar quem seria esse assassino, né? Tô dando aqui um exemplo bastante banal, bastante corriqueiro, né? Então, esses 3 pontos são importantes para a gente pensar tudo que vem a seguir. Pode passar, por favor, Wagner? Acho que pulou um. Bem, aqui eu queria mostrar para vocês um filme que é um filme de 1903, né? Um filme muito antigo, um filme chamado A Vida de um Bombeiro Americano, né? Um filme americano, norte-americano. E ele é um filme muito curioso, porque ele tem uma série de noções fundamentais sobre plano, corte e continuidade, mas de uma maneira um pouco diferente do que a gente está acostumado hoje. Então, a gente vai ver o filme inteiro, sem interrupções. Talvez eu faça alguns comentários, mas eu queria que vocês tentassem observar nesse filme, que é um filme mudo, em preto e branco, do início do século passado, que vocês tentassem observar os planos, né, onde estão os planos, os cortes, e se há ou não uma construção de continuidade e como essa construção de continuidade ocorre nesse filme do início do cinema. Pode começar, Wagner, por favor.
Ok, termina aí. Pode passar o slide. Luiz, Sim, tem comentários aqui, sim. tá? Você vai querer comentar agora na passagem ou não? Sim, vamos comentar agora. O Jonathan também levantou a mão ali. Acho que podemos começar pelo Jonathan, depois aos comentários, ok? Ô, professor, muito curioso esse vídeo. Então, Eu vocês vão me gostei dizer muito. por quê. Não, primeira coisa que eu gostei muito é o efeito de passagem, né? Eles dando um fade in, né? Tipo um fade out, né? E a relação da composição dos planos, professor. A primeira sequência, esse final, então, cara, ficou maravilhoso. A sensação que você tem dessa construção dentro do confinamento e por fora. Aí me lembrou também alguns autores aqui, né? Me lembrei um pouco do Brecht, do Walter Benjamin, relação de enquadramento. Aí fiquei me lembrando dessas questões das construções também de quadro e as passagens, né? Onde, no início também, como é que ele pensando na família, né? Não, achei muito curioso, sem brincadeira. E essa relação da gente ouvir, né? O silêncio você ouvindo o barulho. Pelo menos para mim, essa relação. E a dimensão dos planos, né? As sequências. A gente não está muito, digamos assim, desacostumou, né? A ver a sequência ser um pouco longa, né? E você Exatamente. vê, pô, estamos vendo uma sequência um pouco longa, vamos mostrar aqui. Mas esse final surpreende para mim. O final desse aqui surpreende, professor. Que parece que tem uma mudança assim, e a velocidade, né? Que você vai tendo, essa sensação de velocidade que passa. Não, o filme, para mim, acho que ele já começa a ter uma sequência digamos assim, até um pouco avançada. Porque dos filmes que eu já vi dessa época aí, acho que esse é o melhor. Acho que eu já vi. É um filme muito discutido, né? Vamos primeiro ver todos os comentários, e aí eu mais adiante comento isso que você comentou e os outros. Luciana, você lê para a gente? Sim. Bom, os comentários são de natureza bem diferente, né? A gente tem primeiro Mariana Romualdo querendo saber um pouco mais sobre o certificado. No final. Isso. Depois a gente tem o Jonathan falando do efeito, aliás, ele só cita, né? Efeito Kuleshov. Chove, sim. Foi, professor. Que eu tinha citado, até desculpa, Luciano. Foi feito com o Kuleshov na hora que o professor está falando dos planos, né? E aí eu me lembrei da sequência de montagem. E como também essa construção do Kuleshov, do próprio Kuleshov, e depois a mudança do Hitchcock nas sequências de planos e mudança. Aí me lembrei quando o senhor estava falando desse ponto de continuidade e tal. Uhum. Depois a Silvia fala, é incrível perceber a evolução dos filmes. Hoje é quase impossível assistir um filme sem som. Sim. Vanessa diz que parece uma sequência de fotografias. Fotografias antigas. Ivo pergunta por que não utilizavam o recurso do som. Então, isso eu posso explicar rapidamente de uma vez. Por que, Ivo? Porque naquela época existia, claro, maneiras de registrar o som, né? Você já tinha discos, né, que gravavam som, mas você não tinha ainda, tecnologicamente, uma forma de sincronizar o som, capturar o som, né, facilmente, né, como a gente tem hoje, num ambiente de filmagem e sincronizar esse som. Então, as películas, né, os filmes que se projetavam, e a única forma de ver filme era pela projeção de uma película numa sala escura, quer dizer, a única não, mas a principal era por meio de película, né? Elas não tinham o que tem hoje, que é a banda sonora sincronizada, né? Então, não é que os filmes não tinham som, os filmes tinham som no ambiente de exibição, né? Então, tinha, por exemplo, um pianista que tocava, ou às vezes, em algumas situações, em alguns tipos de filme, tinha uma pessoa que comentava o filme, né? Que explicava o filme ao longo da sua exibição, um pouco como a gente faz numa aula, né? Mas o problema do filme cinema ser mudo é que é um limite tecnológico que foi resolvido ali por volta do final dos anos 20, 28, 29, já começam a aparecer filmes sonorizados e aí é o cinema colorizado que a gente colorizado não, sonorizado que a gente conhece. Então,
Eveline diz, muito boa essa experiência de ver um filme sem som. Podemos imaginar o som que ele teria. Sim, claro. Isso, inclusive, é algo que se pode fazer em sala de aula, né? Francisca diz, Antes se gravava linearmente? Não, depende, assim, alguns filmes, e essa é uma das questões que eu vou retomar daqui a pouco, e é uma coisa que eu já adianto, então, em função da sua pergunta, Francisca, alguns filmes, eles eram filmes de um plano só, né? A ideia do longa-metragem só vai aparecer no cinema um pouco depois dessa época aí, né? Lá pela década de 1910, né? De filmes um pouco mais longos, né? Então, nesse início, até alguns filmes eram gravados na ordem linear, né? Porque eram compostos por poucos planos, como esse filme que a gente acabou de ver, né? Eram planos fixos que davam conta, né? Vamos dizer assim, de uma ação inteira, né? Então, uma das características desse filme que difere para os dias de hoje é o fato de que, numa sequência de ação, por exemplo, os bombeiros levantando da cama e descendo pelo corrimão, as carroças, né, dos bombeiros indo em direção ao incêndio, ou mesmo, o que é mais curioso, o incêndio mostrado dentro do quarto e o incêndio mostrado de fora do quarto, né? Todas essas ações, elas são descritas em apenas um plano, né? Isso é muito diferente do que se faz hoje, em que você pode cortar, né? Mostrar outras perspectivas, mostrar outros objetos, mostrar a expressão do personagem, o que ele faz com a mão, né? Mostrar o que ele está vendo, o que ele vê, o que ele está vendo. Isso não tem nesse filme, né? Isso é um ponto curioso. Então, alguns filmes poderiam ser gravados de forma linear, mas não era uma regra. Depois, Suzilane, acho que essa percepção de foto se dá pelo fato da câmera não se movimentar, ela capta a cena em planos abertos, mostrando todo o espaço que a ação se constitui. Exatamente, né? Isso é uma das características também desse cinema, de uma câmera, um pouco como eu acabei de falar, né? Uma câmera fixa, né? Uma câmera que está posta num ponto de vista privilegiado para pegar, né? Tomar toda a ação, né? Que a gente possa ver toda a ação que transcorre ali de uma vez só, né? Então, você tem toda a razão, é uma percepção de que a câmera não se movimenta e que também não há cortes dentro da mesma cena, como eu estava falando. Francisca, agora, pergunta... Quando Vai se falar? faz um vídeo, é mais fácil gravar os atos ordenados em sequência natural. Sim, é geralmente o que a gente faz quando faz vídeo em viagem, né? Não é? A gente grava na ordem da viagem. Só que, não sei se vocês concordam comigo, né? Geralmente, quando a gente vai ver esses vídeos de viagem, caseiros, né? É muito chato, não é? Por quê? Porque justamente não tem um processo de tratamento, né? De ordenação, de tratamento, de, vamos dizer assim, enxugamento, no sentido de reduzir a quantidade do material a algo que tenha que seja parecido a como os filmes são feitos, né? Que tem uma ordem de crescimento dramático, de crescimento do conflito. Eu vou explicar isso mais para o filme. Então, Eveline fala, lembrei de um filme onde os fracos não têm vez, que quase não possui trilha sonora, mas mesmo assim possui o som do ambiente. Isso, exatamente. O som é um elemento, como eu falei, importante de manutenção da continuidade. Depois, Ramon me chama a atenção que a maioria eram planos gerais, distanciados, e não a partir de outras vistas, exatamente, né? Aquilo que eu estava falando, não tem corte dentro da cena, né? E são planos gerais, distanciados e fixos, né? Isso é uma característica desse cinema dessa época. A gente está falando do primeiro cinema, né? Dos primeiros filmes, né? Início do século XX.
Depois, Daniele, engraçado que mesmo mudo parece ter um barulho atordoante. Incrível. Pois é. A atenção tem que... Emília, a atenção tem que ser redobrada, qualquer descuido perde-se uma sequência importante. José Antônio, cinema com música ao vivo. Mário Portela, professor, me parece que houve uma escolha estética que dá um tom de redundância para tornar o roteiro mais inteligível. Repetir a sequência usando outro plano revela uma informação que não estava presente no primeiro momento. Exatamente. Esse é um ponto controverso, né? E é um ponto que é uma das razões pelas quais a gente exibe um filme. Por quê? Porque os historiadores, né? E assim, tudo que eu estou falando sobre esse filme a partir de estudos que historiadores desse cinema fizeram, né? Eles entendem que essa repetição, não sei se todo mundo percebeu, né? Porque para nós hoje em dia pode ser confuso, porque primeiro a gente vê o incêndio dentro do quarto e depois parece que volta tudo atrás. Vocês entenderam assim? E a sequência começa a ser repetida, né? Ou começou um outro incêndio ou, né, voltou tudo atrás, é outra pessoa. Para nossa visão contemporânea, isso é um pouco confuso. Por quê? Porque essa sequência de incêndio, se ela fosse filmada hoje em dia, o que ia ter mais comum? Haveria uma alternância entre dentro e fora. Né? A gente ia ver um plano da senhora e a criança dentro, lá, angustiadas com incêndio, e outro de fora do bombeiro subindo a escada. E essa alternância, ela produziria um significado que é muito claro para o espectador atual, que é essa ideia de simultaneidade, né? Isso é curioso porque, quando a gente vê um filme como esse, a gente entende que essa ideia de simultaneidade pela alternância, né? Entendem essa ideia de alternância? Um plano dentro do quarto, um plano de fora, um plano dentro, um plano de fora. Essa ideia de alternância, ela não é natural, ela foi inventada, ela foi descoberta, ela foi criada em algum momento, né? E nós, como espectadores contumazes, costumeiros de filmes, a gente aprendeu a entender dessa forma, né? Mas o cinema dessa época ainda, vamos dizer assim, não sabia disso, né? Então, fazer esse tipo de alternância, se alguém naquela época tivesse tido já essa ideia, era um pouco arriscado, justamente de comprometer a continuidade visoespacial da cena, né? É por isso que também, né, alguém aqui apontou, os planos são longos, né? Então, todos os planos, depois a gente pode, se vocês quiserem rever alguns trechinhos, mas todos os planos, como eu falei, eles mostram do início ao fim a ação, ou seja, a ação não é cortada durante a sua execução. E isso, segundo os historiadores, era uma medida para garantir que o espectador está entendendo o que ele está vendo, né? Tá saindo um áudio. Oi? Enfim, a ideia de continuidade, ela está construída de uma maneira bastante literal, né? A gente vê a continuidade completa, mas, ao mesmo tempo, a gente tem nesse filme já alguns elementos do que seria uma continuidade, como o cinema atual, o cinema das décadas seguintes, construída a partir da relação entre planos, né? Por quê? Porque existe um percurso lógico, né? O alarme é acionado, os bombeiros levantam das camas, descem pelo corrimão, pegam as charretes, se dirigem ao local do incêndio e apagam o incêndio. Isso é uma sequência lógica, absolutamente simples, né? Claro, muito simples, mas é uma sequência lógica de crescendo dramático, né? De desenvolvimento dramático, de direção a algum fim, alguma solução, né? Então, isso é que é curioso desse filme, né? Como a gente vê que algumas ideias que hoje são bastante comuns, eu citei, vocês citaram aqui várias delas, não eram comuns desde sempre, né? Então, voltando aqui
apresentação. Pode passar, por favor, Wagner? Essa ideia, então, de plano e corte está ali articulada, né? Pode passar esse slide, já discutimos. E, enfim, aqui nós temos... pode acionar o vídeo, Wagner, só para eu retomar rapidamente algumas coisas, para ficar claro. Aqui a ideia da fixidez da tomada, né? Aquilo que vocês já comentaram, né? E também a ideia de que o plano é autônomo, né? Cada plano guarda em si mesmo a completude da ação. Então, né, os exemplos que eu falei. Está chegando? Vocês viram que o plano inicia quando eles levantam das camas e só termina quando o último desce. E, se vocês forem ver, todos os planos são assim, né? Qual é uma diferença muito grande em relação ao cinema hoje? Eu diria que isso tem a ver com o fluxo de informação, né? O que o cinema hoje descobriu, né? Hoje, mas há muito tempo, né? Ele descobriu que o espectador ele só precisa ver um pedaço da ação para ter a informação necessária. Então, você não precisa mostrar a ação do início ao fim, você não precisa mostrar a charrete do bombeiro entrando lá no final da rua até ela sair, né? Não precisa ter essa duração toda, você pode mostrar só um fragmento. E o resultado disso você torna o filme muito mais ágil em relação à sua ação, né? A apresentação da ação, porque você dá a medida exata da informação que o espectador precisa e já passa para a próxima. Isso significa uma mudança no ritmo do filme, né? Pode passar, por favor, Wagner, no próximo. Aqui também coisas que eu acabei de falar, né? Os planos são longos, né? Os cortes demoram e se limitam a sempre coincidem com uma mudança do espaço físico, né? Como eu falava, é uma construção de continuidade literal, que o cinema não trabalha mais, pode trabalhar eventualmente, mas não é uma regra, né? Não se tinha essa percepção que se poderia mudar os pontos de vista dentro da mesma cena. Foi o que eu expliquei sobre a repetição da cena do incêndio, né? Pode passar. Não, pode passar esse slide, acho que já ficou claro, pessoal. Ficou simples. Vou entender que sim, né? Então, esse filme é um bom exemplo para a gente ver como, mesmo nesse que é chamado primeiro cinema, já havia rudimentos de uma construção de uma linguagem, né? E construção de uma linguagem aí diz respeito a como as ações são mostradas e como uma narrativa é construída dentro de uma determinada sequência lógica que quer ser atraente, né? Atrativa para o espectador, né? Bem, além desses conceitos, né, de plano, corte e continuidade, a gente tem alguns outros, né? Vou passar aqui rapidamente, né? Por exemplo, e que vocês viram de uma forma ou de outra, alguns deles nesse filme que a gente acabou de assistir, que é, por exemplo, a ideia de duração, né? Hoje em dia, se trabalha muito, como eu falei, né, com ritmo que é estabelecido na montagem pela duração dos planos, né? Desde planos muito curtos, por exemplo, o que a gente vê em videoclipes, né, clipes de música, até a gente tem mesmo hoje em dia filmes que são de fato, como a Francisca perguntava, né, filmados na ordem linear, na ordem literal, do início ao fim, né, como uma espécie de grande teatro filmado, né? Ou seja, exatamente, 1917, Arca Russa, né? São filmes que são feitos dessa maneira. Filmes que usam a duração como um elemento estético, né? O ângulo de filmagem, vocês viram ali, né? É um filme que não explora tanto os ângulos de filmagem, né? Ou seja, como a câmera se posiciona frente ao seu objeto, de cima, frontalmente ou de baixo, como um meio de expressão, né?
Os planos também, né, e a câmera, né, pode ser fixa ou em movimento, e a gente tem uma diversidade de movimentos que hoje podem ser feitos. Como vocês bem notaram, esse filme ele praticamente não tem movimento, né, é uma câmera fixa quase sempre, né? É muito comum hoje a gente ter também alguns cineastas que experimentam a ideia do plano sequência, né? Ou seja, um plano que é feito, por exemplo, acompanhando um personagem ou um grupo de personagens à medida que ele caminha por um espaço, né? Sem cortes, né? Essa ideia de uma sequência, né? Ou seja, uma unidade dramática que não tem cortes, que não é fragmentada, né? Que subverte aquilo que eu falei do início sobre a descontinuidade fundamental, né? Então há experiências também nesse sentido. E também a escala, né? Como a gente também vê pouco nesse filme, mas vê também, a escala diz respeito à posição da câmera, à distância da câmera em relação ao seu objeto. Então ali a gente tem nesse filme quase sempre um plano geral, né? Que a gente vê a ação toda, mas também tem alguns momentos de um plano médio, né, ali dentro do quarto, da cena do incêndio, e tem um close-up, né, que é aquele braço que entra para acionar o alarme, né? Então, as diferenças de escala também são elementos de linguagem importantes que a gente deve perceber na construção de um filme. Pode passar, por favor? O enquadramento, né? Ou seja, aquilo que a câmera recorta e permite que o espectador veja, né? Uma noção bastante comum também. A profundidade de campo, né? Que nesse tipo de filme, nessa época, a gente vê pouco, mas que diz respeito a tudo que está em foco no mesmo plano, né? Seja um elemento que está próximo da câmera, que a gente vê maior, né? Seja um elemento que está no fundo, por exemplo, uma pessoa caminhando do fundo em direção à outra que está à frente, né? Esse também é um recurso que pode ser explorado no cinema para criar efeitos, né, dramáticos, efeitos estéticos, né? E, finalmente, a definição da imagem, né? Muitos falaram aqui hoje, né? Parece uma fotografia, né? Porque há ali, né, uma característica histórica desses filmes, né, de serem em preto e branco e do fato deles terem sido preservados, né, de maneira, enfim, de serem antigos, né? Um filme de mais de um século não se preservou intactamente, né, integralmente, né? Mas também você pode ter outros efeitos de iluminação, de composição da imagem com cores, né? Por exemplo, para passar a ideia de sonho, para passar a ideia de memória e por aí vai. Pode passar, por favor? Temos aqui algumas perguntas. Pois todos esses são exemplos. 1917, né? Essas sequências que mostram, né, algum evento dramático, né? Enquadramento. A gente vai justamente ver uma cena do Iluminado daqui a pouco, coincidência, Zé Antônio. Mas, assim, enquadramento é algo que todo filme vai ter, né? Porque a câmera, para ela ser acionada e para ela registrar alguma ação, ela precisa enquadrar essa ação, né? É que, de fato, o Iluminado é um filme que explora muita variedade de enquadramentos, né? Bem, então a gente chega aqui em mais um ponto, que é a continuidade, né? Que nos traz alguns outros conceitos. Pode passar. Bem, então, muito do que a gente está discutindo aqui, né, diz respeito a essa frase que está na tela. Como fazer o que é descontínuo por natureza, ou por origem, né, por produção, parecer contínuo. É um pouco do que eu estava falando no início. Geralmente, esse é um trabalho da montagem ou edição, mas não só da montagem e da edição, né? Também envolve uma série de elementos que são a composição do cenário, a iluminação ser sempre a mesma iluminação, em continuidade, a caracterização dos personagens,
a posição da câmera e dos personagens, né? Então, existe uma continuidade que é imaginária, ou seja, produzida na nossa mente pelos artifícios da montagem, e há uma continuidade que é, de fato, física espacial, que precisa ser tal como ela é, né, contínua, no momento da filmagem, né? Um exemplo mais comum, mais simples, são os erros de continuidade, que vocês já devem ter visto, né? Tem vários programas que exploram e falam sobre erros de continuidade, que são considerados erros, né? Porque você vê um personagem que está vestido com uma roupa, depois aparece com outra, que estava com um objeto na mão e depois no plano seguinte não está mais, sem que nada tivesse acontecido. Isso são perturbações da narrativa. Por quê? Porque são oportunidades para o espectador perceber que o que parece contínuo é descontínuo, né? Que aquilo foi produzido, que aquilo, né, foi organizado de uma determinada maneira. Então, são falhas que a indústria cinematográfica tenta evitar, porque elas perturbam a fruição, né, o contato do espectador com a narrativa, né? Pode passar, por favor. Então, a continuidade, ela vai, enfim, se definir por essa questão mais técnica, visual, espacial, né, que é de criar um mundo visualmente coerente, né? Esse exemplo que eu acabei de dar. Um personagem que está com o objeto na mão e no plano seguinte não está mais, não é visualmente coerente. Então, isso não faz parte, não atrapalha, como eu disse, né? Então, criar esse mundo visualmente coerente é algo importante para o cinema narrativo. Mas, além dessa continuidade físico-espacial, né, também tem continuidade em outros níveis, um nível da ação, do desenvolvimento do personagem, dos conflitos, né? Então, o comportamento dos personagens, esses conflitos que estão na narrativa, eles precisam ser, né, similares, né, inteligíveis para o que a gente conhece, né, para nossa experiência, nossa cultura, né? Mesmo a nossa cultura em relação aos valores humanos, né? De forma que o espectador possa reconhecê-los, né? E isso implica construir vínculos, né, de espaço-tempo, de lógica de causa e efeito, né, de um plano e de outro, entre um plano e outro. Então, o que a gente via, né, como o início, né, de uma ideia de continuidade no filme da vida do bombeiro americano, se desenvolveu, né? Mas ali a gente já tem essa continuidade, como eu falei, no nível espaço-temporal, de sequência de passagem de um espaço ao outro que se dá no tempo, né? Mas há também outros... Oi. Só para colocar aqui 2 comentários que se encaixam exatamente nesse momento. A Suzilane fala, por isso a importância do profissional continuista, e a Daniele Batista, algo similar acontece quando muda o dublador de um certo personagem. As duas estão estabelecendo aqui relações com a continuidade, né? Exatamente, são 2 exemplos que vocês trazem das experiências de vocês que perturbam, né, essa visão, né, de que o que a gente está vendo é um todo contínuo e coerente, né, e que mostram que é construído, né? Isso é que eu chamo bastante de atenção, né? A habilidade de analisar o filme, né, e, portanto, o passo à frente que a gente dá para pensar os usos desses educacionais dos filmes tem muito a ver com justamente ter essa percepção, né, que um filme é construído e que, por ser construído, ele faz determinadas opções em lugar de outras, né? Faz umas opções e não outras. Isso é fundamental para a nossa percepção, né, se os filmes são bons ou ruins, se os filmes nos agradam ou desagradam, né? Tudo gira em torno dessas escolhas. Então, se a gente pode ir desconstruindo os filmes, né, a gente vai entendendo como eles funcionam, como eles
constroem, né, ideias, como eles constroem valores, posicionamentos, relação com os personagens, o que os personagens representam, e por aí vai. A gente vai falar mais disso na aula da semana que vem, né? Aqui um exemplo, né, que eu vou trazer daqui a pouco, um contra-exemplo num trecho de um filme, que é um dos tipos de continuidade artificial, mas que parece natural, mais comuns, que são as sequências dialogadas. O que a gente vê numa sequência dialogada? Uma alternância entre quem fala. Geralmente, quem está falando, a gente está vendo quem está falando. Quando esse personagem para de falar, passa para o outro que começou a falar. E assim vai. Essa alternância é chamada de campo contra campo, e ela pode se referir não só a sequências de diálogo, mas elas são muito comuns nas sequências de diálogo. E, enfim, a gente aprendeu a entender essa alternância como algo que é coerente visualmente e algo que é natural, que tem um significado natural, ordenado, em relação ao objetivo desse tipo de sequência, né? Mostrar duas pessoas conversando. O mesmo acontece nas perseguições e por aí vai. Pode passar, por favor? Bem, aqui são 3 exemplos, né? As elipses e os saltos, né? Que a gente também acostumou-se a ver nos filmes. Ou seja, os filmes não precisam mostrar tudo, né? Como nesse filme que a gente acabou de ver. A ação do início ao fim, elas podem ser reduzidas, né? Sintetizadas, e você pode, por meio de elipses, saltar de um a outro. São elementos narrativos comuns, como a gente passa, por exemplo, em qualquer telenovela, a gente vê anoiteceu, depois tem a sequência do dia, ou seja, eu não preciso mostrar que o personagem foi deitar na cama, escovou o dente, etc. Tudo fica implícito nesse salto. Só que essas elipses, elas precisam ser justificadas pela narrativa, elas não podem ser aleatórias, né? E também como eu falei sobre o filme que a gente viu do bombeiro, né? Há uma espécie de ordem, né? De organização, de que o espectador vai ver o que é mais relevante para o transcorrer da ação. Ele não vai ver o que não tem importância, o que pode ser intuído. Por exemplo, se o personagem foi dormir e se ele acordou e escovou o dente. Isso não tem menor importância no filme. Claro que há filmes que vão trabalhar com essa ideia de uma percepção cotidiana, né, de duração, de paralisação da ação, do conflito, né, mas isso é um outro tipo de cinema que a gente não vai falar muito hoje. A ideia de raccord diz respeito às formas de transição entre um plano e outro que servem para esconder essa descontinuidade, esconder a transição, né? A gente tem, por exemplo, a fusão, né? Mas tem também alguns tipos de passagens de plano, né? Que se usa essa palavra francesa, raccord, para definir. Por exemplo, se eu vejo que o personagem está olhando em uma direção, é natural, né? A gente aprendeu que é natural que no plano seguinte seja o que ele viu. Isso é um raccord de olhar, né? O mesmo em relação ao movimento, numa perseguição, né? O plano seguinte começa de onde terminou o anterior. São formas de fazer que essa passagem entre os planos não sejam percebidas como descontínuas. E, finalmente, a ideia de eixo de filmagem, que é um pouco complexa de explicar, mas que é importante para a gente entender como a câmera é posicionada e como ela não é posicionada aleatoriamente, né? Esse desenho aí que vocês veem, ele tem um círculo e uma linha pontilhada no meio. Isso é uma experiência que vocês podem fazer em casa depois com o celular. Eu acho que é bem o celular mesmo, assim, gravando na sequência um vídeo. Enfim, a gente tem um círculo que descreve as várias posições que a câmera pode ocupar, uma linha tracejada no meio
que a gente vai chamar de eixo, esse é o eixo de filmagem, e dois personagens que conversam ali, né? De um lado, a gente tem uma metade verde, do outro lado, uma metade vermelha, né? Se eu colocar a câmera na metade vermelha, em qualquer parte ali do círculo, semicírculo, traçado por essa linha vermelha, vai ser gerado essa imagem aqui, esse quadradinho, em que o personagem de camisa azul está na esquerda e o personagem de camisa laranja está na direita. Se, ao contrário, eu resolver colocar a minha câmera em qualquer posição do semicírculo verde, a imagem que eu vou produzir é ao contrário. Isso é uma questão física. O personagem de camisa azul vai estar na direita e o de camisa laranja vai estar à esquerda. Apesar de, fisicamente, eles não mudaram de posição. Quem mudou de posição foi a câmera, né? O que isso significa? Isso significa que, se eu, na edição, colocar esse plano do vermelho, gerado pela câmera vermelha, e logo em seguida esse plano aqui dos dois personagens, gerado na câmera na posição verde, o que vai acontecer visualmente? Os personagens vão saltar na tela, vai fazer assim, né? Eles vão inverter, inverter a posição de uma forma gratuita. Então, isso é uma regra fundamental do cinema, né? Em que, quando você escolhe, você precisa escolher um eixo de filmagem, né? Ou você filma tudo de um lado, do lado vermelho, ou você filma tudo do lado verde. E a passagem da câmera de um lado do eixo para o outro é chamada de quebra de eixo. E significa que esse plano que foi feito em quebra, vamos dizer, não vai montar com o outro. Não vai montar com o outro significa não que é proibido uni-los, né, mas que vai gerar um efeito de descontinuidade, o que a gente está falando aqui o tempo todo, que o cinema narrativo evita, né? Pode passar, por favor. A gente tem aqui justamente uma sequência muito famosa do filme O Iluminado, que eu acho que foi o José, né, que já citou, se eu não me engano, não sei se eu confundi o aluno. Essa sequência tem uma quebra de eixo, né? Mas é uma quebra de eixo que eu quero que vocês observem. É uma quebra de eixo que a gente pode entendê-la dentro de um efeito dramático, tá? Ele está sem legenda. Pode projetar, Wagner? Eu vou explicando, né? Eu acho que você pode adiantar um pouco, senão vai demorar. Está sem som. Esse filme tem som. Então, aí você tem essa sequência que há uma tensão. Pois é, você já mostrou a quebra de eixo. Mas pode deixar daí. Pode deixar daí, não tem problema. Existe uma tensão nesse diálogo dos dois, né? Que é uma acusação, um enfrentamento, né? E a gente tem essa posição aqui do personagem, do Jack Nicholson, aqui na direita, e o garçom, né? o maître aqui na esquerda. E justamente no momento de enfrentamento, de conflito, né, nesse diálogo, o que o Kubrick vai fazer? Ele vai propositalmente quebrar o eixo e colocar a câmera distanciada do outro lado, como se ela estivesse colocando do outro lado do círculo. A gente já vai ver isso. Eu não sei porque ficou sem som, acho que deu algum problema aí.
aí a gente tem exatamente a quebra, né? Ele inverteu o personagem. Então, esse é o efeito de uma quebra de eixo, uma inversão. Lógico que aqui, essa inversão não produz um salto, mas é um salto que ele é reduzido, porque ele também distancia a câmera. Aqui, de novo, voltou para o eixo anterior, e, de novo, a gente vê que os personagens inverteram o lado. Ok, pode passar, Wagner. Mas é um exercício que vocês podem fazer em casa com o celular, né? Coloca 2 pessoas lado a lado e depois filma de um lado, filma de outro e vê o que dá. Essa sequência aqui, pode passar, Wagner, é uma sequência do filme Acossado, né? Um filme francês do Godard, né? Que é um filme muito famoso por ter justamente subvertido algumas regras clássicas do cinema. Exatamente essa é a regra do campo contra campo no diálogo, né? Ou seja, como vocês estão vendo aí, os 2 personagens estão conversando, mas a gente nunca vê o outro personagem, só ela, né? E o resultado é que a gente também percebe saltos, né? Como se fossem saltos, nesses cortes que a gente chama corte no eixo, né? Ou seja, não há uma alternância para o outro personagem que amenize a passagem de um plano para o outro. Então, a gente viram, agora aconteceu um novo corte, né? Uma nova mudança de plano, que a princípio não tem nenhuma justificativa, é uma justificativa puramente estética, né? de dar dinamicidade ou o que for, né? Mas que não se justifica, como naturalmente se justifica, pela alternância das falas entre os personagens, né? Então, lógico, isso hoje é algo bastante comum, mas em 1959 não era comum, era alguma coisa que era entendida como um erro, né? Um estranhamento, né? Algo que estranhava. De qualquer maneira, aí voltou, né, ao normal. De qualquer maneira, é algo que chama a nossa atenção pelo salto que a imagem dá. Não pode passar. Bem, a gente já está chegando ao fim. Tem mais comentários aí, Luciana? Não. O José Antônio tinha falado ainda sobre a descontinuidade, logo lá logo naquele momento que você estava falando, ele diz, eu nunca tinha imaginado que teria descontinuidade no comportamento dos personagens. Eu achava que era o roteiro, fez muito sentido. Mas isso Não, já é mas diferente àquela fala lá atrás. Não, mas você tem razão. Essa parte do comportamento dos personagens é definida no roteiro, né? Então, se a gente quiser, a ideia de uma continuidade dramatúrgica, isso que eu vou falar justamente agora, ela se origina no roteiro. Só que, muitas vezes, frequentemente, o roteiro ele não define questões técnicas e práticas, como, por exemplo, a posição dos personagens, né? Porque isso tem a ver com uma série de questões de produção que o roteiro não pode prever. Então, é o diretor que vai ter que, vamos dizer assim, zelar, né, cuidar dessa continuidade quando diz respeito à movimentação dos atores, a como eles interpretam e por aí vai. Mário tem uma pergunta. Em que medida o recurso do áudio permite com que esses princípios sejam superados? Os princípios de continuidade? Imagino que sim, né? Os princípios de continuidade, em alta medida, vou dizer, né? Se eu entendi bem a sua pergunta, senão aí você comenta. Se a gente pensa um gênero como o videoclipe, né, que é algo que... Pode falar. Alguém? Bem, enfim, como eu estava dizendo, se a gente pensa num gênero como o videoclipe, né, que segue muito pouco essas regras de continuidade que a gente está falando aqui, né, mas que a gente
consegue ver uma relação de continuidade no sentido de que não nos causa estranhamento, justamente porque existe a música dando um sentido geral de continuidade, né? De continuidade no sentido de permanência, né? É algo que está ali em torno de um mesmo tema, que é o tema da música, né? Ainda que a imagem possa ser extremamente fragmentada, né? Extremamente descontínua e não seguir essas regras, né? Então, eu diria que o recurso do áudio, a depender do tipo de material, de obra audiovisual que a gente está trabalhando, tem um papel altíssimo, né? Em alto grau, na superação dessas regras, né? E mesmo no cinema narrativo mais tradicional, se vocês repararem, né, as passagens de uma sequência para outra, né, quando, sei lá, terminou o dia, começou outro, geralmente essas passagens elas são tornadas mais singelas, assim, mais simples e sutis pela continuidade da trilha sonora, pela continuidade da música, né? Não sei se foi isso que você perguntou, Mário. Ok? Tá, se não for, depois você fala. Bem, então a gente chega na última parte de hoje, que é sobre as questões mais narrativas e dramatúrgicas da continuidade e do cinema, né? Pode passar a tela. A gente escolheu para falar rapidamente, sinteticamente disso, em uma estrutura, uma das tantas estruturas dramatúrgicas clássicas, né, que a gente vê muito sendo usada nos filmes, especialmente nos filmes norte-americanos, de Hollywood, né, mas que é algo generalizado no cinema mundial, que é essa estrutura dramatúrgica clássica em 3 atos, né? Essa estrutura, se vocês quiserem, ela remonta, né, lá ao teatro grego, né, aos princípios da arte dramática do Aristóteles. Não vou recuperar isso aqui, tá? Mas é algo que vem, né, da cultura humana, da dramaturgia de muitos séculos, né? E que permanece viva, por exemplo, no cinema, mas também com adaptações, com mudanças na teledramaturgia, nas séries, né? Nos documentários e por aí vai. Essa estrutura dramática, essa que eu copiei aqui, é o paradigma de um autor muito conhecido no campo do roteiro, que é o Sid Field, um autor norte-americano, né? Ele, por muito tempo, foi considerado uma espécie de expert, né? Que ele é, né? Um expert de roteiro, de construção e correção, né? Do roteiro, mas do roteiro dentro dessa lógica que a gente está falando aqui, dessa lógica narrativa clássica, né? O que seria essa estrutura em 3 atos, né? Essa estrutura em 3 atos, ela valoriza especialmente a ideia de que o filme, para ser uma narração que envolve o espectador, precisa desenvolver personagens em determinados conflitos. Então, sem conflito, a gente não tem um filme que se enquadre nessa dramaturgia clássica narrativa. Aí vocês vão me falar, professor, eu vi um filme francês que nada acontecia. Eu vi um filme brasileiro também que não acontecia nada. Sim, temos muitos filmes e cinematografias que trabalham justamente com a subversão dessa organização, dessa estrutura dramatúrgica clássica, né? Mas a gente não vai falar desses filmes, a gente vai falar da regra mais geral, que é, por exemplo, essa que se expressa nessa estrutura em 3 atos que valoriza o conflito. O que diz essa estrutura em 3 atos, né? A história, ela começa, né, a narrativa, ela começa numa situação de equilíbrio em que determinados personagens estão, né, vivendo sua vida normal. Essa situação equilibrada sofre uma determinada perturbação que faz com que ela se desestabilize, se desequilibre, e aí isso seguem conflitos de forma geralmente crescente, né? Então a gente tem durante
né, se o primeiro ato é a situação equilibrada, depois eu volto aqui, né, mas há uma situação de conflitos crescente até chegar num ponto climático em que esse conflito precisa ser resolvido, em que ele vai ser resolvido e conduzir a uma nova situação de equilíbrio ou a enfim, a uma nova estabilidade, seja ela feliz ou infeliz. Geralmente, os filmes, né, hollywoodianos têm final feliz. Então, isso significa que aquele desequilíbrio inicial conduziu a um outro equilíbrio que é feliz. Mas a gente tem também os filmes que são trágicos e que essa nova situação final não é feliz para os personagens ou para alguns desses personagens, né? Então, essa é a lógica geral desse tipo de filme, né? E é importante que essa ideia de que a resolução no ato final desses conflitos é a única coisa que permite que o filme seja encerrado, né, que o filme termine, que a gente, como espectador, entenda que o filme deve terminar ali de uma maneira que seja aceitável para o espectador, né? Ou seja, que produz prazer e satisfação ao espectador, né? Ele não tem a ideia de que ficou faltando nada, que ficou algo inconcluso, incompleto, né? Então, geralmente, os filmes que têm final aberto, que a gente chama de final aberto, que não se define muito o que aconteceu, podem produzir uma sensação de insatisfação no espectador. Por isso, não são tão comuns. Eu me lembro aqui de um exemplo, que talvez vocês tenham visto, já um filme dos anos 90, Thelma e Louise. Não sei se vocês viram esse filme, Thelma e Louise. Como é que ele termina? Sem dar spoiler aqui, né? Ele termina com um filme com um final aberto, né? Em que elas aparentemente se jogam no carro por um precipício e não mostra o que acontece. Lógico que fica implícito, né? Mas é um tipo de fim que geralmente e houve na época espectadores que ficaram insatisfeitos porque não era um final feliz, não, mas o filme terminava dessa maneira, né? Como um novo equilíbrio, né? Que enfim, o fim da história das personagens. Voltando aqui a essa estrutura, esse esquema aqui que nós colocamos dos 3 atos, a gente tem, então, um primeiro ato que é o equilíbrio, que é encerrado por um ponto de virada, né? O plot point, que seria justamente o acontecimento que perturba a ordem inicial. Você pode ter aqui diversos ganchos, né, que puxam o conflito para um aumento crescente, né, nesse momento de confrontação, até um segundo ponto de virada, né, o plot point, que vai levar à conclusão e ao novo clímax, né? Para o Sid Field, o roteiro que não segue essa estrutura não é um bom roteiro, tá? Não estou dizendo que eu repito isso aqui, né? Mas para vocês entenderem que essa estrutura ela é pensada justamente como uma estrutura que garante a atenção e o interesse do espectador. Então, é algo que orienta a composição dos roteiros e também da filmagem, né? Bem, pessoal, aí tem uma pergunta aqui do José Antônio. Eu acho difícil entender a separação durante o filme. Existe uma divisão por tempo? Geralmente, nos filmes que seguem mais à risca, você teria 30 minutos, 1 hora no ato 2, 30 minutos no ato 3. Só que cada vez mais raro a gente vê um filme que está exatamente dentro aqui. Talvez o melhor exemplo sejam os filmes de super-herói, né? Geralmente eles seguem filmes para crianças, jovens. É mais comum que eles sigam estritamente esse modelo, né? De 30 minutos, 1 hora, 30 minutos aproximadamente, né? E geralmente esses pontos de virada são acontecimentos específicos, né? São acontecimentos claros, assim, em que há
uma perturbação ou um aumento, uma resolução, né? Bem, pode passar, Wagner. Bem, a atividade, então, que a gente quer, a atividade livre que a gente propõe que vocês façam, justamente nesse fim de semana, durante essa semana, quando vocês puderem, tentarem assistir um filme, qualquer que seja ele, mas que seja um filme de longa-metragem, né? E tentar perceber como essa construção desse filme se dá. Primeiro, na estrutura mais básica dos cortes, né, e dos planos, né? É lógico que não interessa para a gente uma minúcia disso, de vocês anotarem quantos planos tem, quantos cortes, mas perceber se em algum momento do filme isso é usado de uma maneira expressiva, um pouco ali como a gente viu no caso do filme O Iluminado ou Acossado, ou perceber também como os planos são, os planos e o som, a montagem, né, são usados para disfarçar, para tornar invisível essas descontinuidades, né? E nos três níveis, seja no nível da montagem, seja no nível físico da ação dos personagens, seja no nível dramatúrgico da lógica que as sequências seguem, né? E segundo ponto é justamente procurar notar se esse filme que vocês viram segue também essa estrutura dramatúrgica dos três atos, ou alguma variação dela, né? Se vocês conseguem localizar claramente os pontos de virada, qual é o conflito, se isso não é tão claro, se isso às vezes não está exatamente nessa estrutura, mas numa estrutura similar. Enfim, é uma atividade livre, pessoal, ou seja, vocês não precisam escrever e entregar para a gente. Quem quiser escrever a experiência, ótimo, a gente tenta ver e dar um feedback para vocês. Mas é uma atividade pessoal mesmo, né? De vocês tentarem exercitar um pouco essa percepção de uma maneira, mesmo que não seja ainda muito rigorosa, muito aprofundada, mas que vocês tentem ver como esses conceitos, né, estão, se vocês conseguem identificá-los nos filmes, né, ou não. Então, quem quiser escrever, como eu disse, pode anotar e depois envia para a gente. E, enfim, quem quiser fazer só livremente, assistir livremente, pode também relatar na próxima aula. A gente vai separar um tempinho para quem quiser falar sobre a atividade. Ok? Perguntas? A gente vai mandar os slides para vocês, tá? E, enfim... O João Batista pergunta: esse roteiro pedagógico e a proposta de atividade serão enviados por e-mail? Roteiro pedagógico é a apresentação? Sim, a apresentação é o que eu estou dizendo. A gente vai mandar o conteúdo da apresentação para vocês por e-mail, tá? Davi, quer falar? Sí, no, saludar a todos, agradecer esta primera aproximación al tema. Bastante información interesante para quienes no estamos familiarizados, no conocemos mucho la estructura del cine, así que bastantes ideas, bastantes películas en las imágenes que mostraba yo, Odisea al espacio, 2001, Ciudadano Kane, muchas películas. Es tan particular que están mostrando ahí esa imagen, esa película, ¿es de alguna película? ¿Me puedes comentar? La intenté visualizar, pero no la identifiquei, essa película em particular. Essa justamente não sei, eu acho que não é de nenhum filme, não é de nenhuma película. As outras sim, mas essa justamente não. Ya, no, y también aprovechar de saludar a la gente en Brasil y comentar que cualquier duda que los estudiantes de Chile tengan,
la pueden formular sin problema, ya sea por medio de esta clase o posteriormente nos pueden hacer a nuestras consultas. Particularmente esta actividad, como decía Luis, esta actividad es una práctica libre de una película, ¿cierto? Ojalá que puedan ver alguna de las películas que mostraste como imagen, que constituyen un poco el discurso que tú quieres mostrar. Por eso vamos a comentar las películas que están. Mostraste el Resplandor de Jack Nicholson, entonces podría ser un punto de partida también para ver alguna película. Agradezco essas referências. Sim, com certeza. Mas, de qualquer maneira, que todos fiquem livres para escolher o filme que quiser, né, já que é um exercício livre. Na próxima aula, né, daqui a 2 semanas, a gente vai sugerir 2 filmes para justamente fazer um exercício de análise, né? E aí sim a gente vai ter um tempo para discutir a análise num nível mais, vamos dizer assim, mais complexo, que é o nível da produção de sentido, né? O que o filme quer dizer, né? Como o filme estrutura, né? Como é que a gente pode argumentar, questionar o filme a respeito de determinadas ideias que ele está nos passando, né? Então, a gente vai ter um exercício mais formal de análise com filmes clássicos na próxima aula, né? Mas esse primeiro exercício, né, como o David falou, é livre, né? Então, enfim, dificuldades que vocês tiverem, escrevam para mim, para o David, e a gente vai ajudando vocês nesse processo de aprendizagem. Sí, Lorena Lastra en el chat hace una pregunta, solicita si es que se pueden dar las instrucciones en español. La verdad es que Luis lo ha dicho, no sé si lo ha dicho bastante claro, una actividad libre, en que uno puede ir a una película, si me permite Luis decirlo en español, solamente le pido excusa a los gente en Brasil, ir a una película y tratar de percibir lo que dice ahí. El primer punto se refiere a los cortes entre los planos del film. Ir a una película y darse cuenta de aquello, de los cortes y los planos. Particularmente ahí es donde Luis focaliza. Y en la segunda actividad también, en base a la estructura paradigmática de film que mostró la estructura, intentar también advertir si es que hay alguna estructura, y si no, eventualmente qué variación tiene la película. Pero es una actividad libre. Si quieren redactar un documento también lo pueden hacer para discutirlo y lo podemos comentar, pero en principio es una invitación a ver una película cualquiera, libremente. No sé si... Y también, Lorena, si tienes alguna pregunta, si lo decimos lento, todos nos van a entender. Sí, podemos entender, compreender. Bueno, não estejam tímidas. Lo que David explicó está perfecto, exactamente lo que yo decía. Bueno, alguém mais? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tinham perguntado sobre a certificação, certo? Sim, tinha perguntado sobre a certificação, perguntado aqui também sobre a resposta da atividade. Carlos Eduardo pergunta, respondendo a atividade, mandem algum e-mail ou só apresenta na próxima aula? Ele está falando dessa atividade final aqui, né, que você acabou de colocar. E aí, só para... Vai, pode falar. Sobre o Carlos Eduardo, né? Ele fica a seu critério, pode mandar para aquele e-mail de comunicação do curso, ou se você quiser apresentar oralmente, rapidinho, né, no início da próxima aula. Pode mandar, se você quiser escrever, a gente revisa e comenta também na próxima aula. Aí a Lorena está perguntando se é possível repetir as instruções, né, da atividade em espanhol. Sim, o David já explicou, já. Tá. E sobre a apresentação oral em linha, né, Davi com Carla vão fazer. Sí, finalizar as perguntas. Nosotros nos comunicamos con la gente en Chile para recoger primeras impresiones al respecto y comentar algunas cosas, Luis. Sí, este feedback es importante para nosotros también, para saber si las cosas van bien.
Bem, chiquilhos e pessoal, encerramos por aqui a aula de hoje, já são 8 horas. Obrigado, Wagner, aí pelo compartilhamento. Espero que tenha sido uma experiência frutuosa e estimulante para todos e espero vê-los, né, até o final do curso aqui, a gente completar esse percurso, esse caminho. Então, um grande abraço a todos e qualquer dúvida, como o Davi falou, Carla falou, eu falei, enviem para a gente por e-mail. Ah, eu estava esquecendo, sobre a certificação. Alguém perguntou sobre a certificação, mas o que exatamente queria saber sobre a certificação? Bem, eu vou repetir a informação. Tem mais de uma pergunta sobre a certificação aqui. Deixa eu só localizá-la de novo. Ó, Carlos Eduardo pergunta, e a questão da obtenção da certificação? Em todas as aulas vai dar presença? E a entrega das atividades, é isso? Essa foi, se não me engano, a última pergunta sobre certificação. Então, eu vou repetir sobre a certificação. Nós temos uma lista de presença, sim, que está aqui no chat. Se a Amanda puder colocar de novo, agora, para quem ainda não colocou o nome, preencheu o nome na lista de presença. Nós temos atividades também, a de hoje é livre, então, nós, enfim, não tem uma cobrança sobre essa atividade, ela não é necessária para a certificação. Temos duas outras atividades, mais uma atividade de análise fílmica, e aí sim a atividade final, que é o preenchimento de um formulário com perguntas sobre a proposta de uso de filme que vocês vão fazer ao final do curso, mobilizando os conceitos que o curso traz. Tá? Então, a entrega dessa proposta final, da última atividade do curso, que nós vamos ainda explicar em detalhes, ela é a condição para vocês receberem a certificação. Quem estiver interessado no certificado precisa se inscrever precisa realizar essa proposta de uso de filmes, ok? Essa é a única condição para a emissão do certificado. De qualquer forma, quem perder a aula, a gente vai disponibilizar as aulas no canal do laboratório, então essa aula vai estar daqui a uns dias lá no canal do laboratório, a gente vai enviar o link para todos, pelo mesmo e-mail que vocês receberam as outras informações. Mais o que é importante? Enfim, vocês receberam no pedido de confirmação da participação, um convite para participar de uma pesquisa paralela que ocorre aqui com os cursistas, né? Então, quem quiser participar da pesquisa pode responder o questionário ainda até o final dessa semana. Essa participação é totalmente voluntária, né? Ela não é obrigatório participar da pesquisa para fazer o curso. Quem quiser fazer só o curso, não participar da pesquisa, está totalmente livre, né? Mas, enfim, se vocês quiserem colaborar conosco na nossa pesquisa, serão muito bem-vindos, né? Enfim, precisaria só responder aquele questionário e assinalar um termo de compromisso. Ok? Acho que essas eram as informações principais. Em caso de dúvidas, escrevam por e-mail, a gente vai respondendo. Ok? Vou encerrar aqui a gravação.